estamos iniciando mais um episódio do De Entrevista e o tema de hoje com certeza vai interessar para você, porque falaremos das principais alterações na declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física de 2019 relativamente ao exercício de 2018. E para isso convidamos Rodrigo Berzutka, nosso consultor tributário aqui da Amaral e Asbeck Advogados. Continue conosco. Antes de começarmos a nossa entrevista, gostaria de lembrá-los a assinar o nosso canal Direito da Inteligência de Negócios e ativar o sininho de alerta. Assim você poderá continuar recebendo todas as nossas novidades. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao De Entrevista. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado, doutor. O prazer é todo meu. Em época de declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física, que se iniciou no dia 7 de março e vai até o dia 30 de abril desse ano. E sabemos que tivemos algumas alterações importantes, nessa obrigatoriedade de fazer essa declaração. A primeira delas, que eu gostaria que você comentasse conosco, é em relação à declaração de dependentes. O que mudou? Agora, desde 2018, é obrigado declarar o CPF de todos os dependentes alimentandos de qualquer idade, desde o seu nascimento até os 21 anos. Então agora precisam, as que não têm CPF, então é muito importante que os seus responsáveis espeçam o CPF, porque isso vai ser uma informação obrigatória na declaração do imposto de renda, já para entregar agora até dia 30 de abril, é isso? Isso mesmo. Aqueles contribuintes que não tiverem essa informação, bastam se dirigir a alguma agência dos Correios e solicitar o CPF do seu dependente. Essa solicitação demora... Porque a gente já está aí um mês e pouco, ainda dá tempo? Dá tempo, o CPF a pessoa consegue retirar na hora mesmo, é bem rapidinho o processo para emissão. E o que mais que se exigirá de informações do contribuinte agora para essa declaração que não se exigia em 2018, na declaração de 2018? O contribuinte, no ano de 2019, agora apresentará mais informações. A alíquota efetiva fará parte da declaração, no campo onde aparece imposto a pagar ou imposto a restituir. É uma alíquota simples, que já aparece automaticamente ali no campo, e nos outros dados, como em aplicações, vai ser colocada do lado do imposto. Para as pessoas que têm bens, aplicações, agora vai ser obrigatório a pessoa informar uns dados adicionais, informar um pequeno texto falando sobre o seu bem, sobre a sua aplicação. Como, por exemplo, um carro. A pessoa informa a placa, o valor, ela pode informar o Renavan também, que tem um campo próprio agora, entre outros dados. E a informação é obrigatória já para esse ano? Os dados adicionais são obrigatórios a partir desse ano. Só para deixar claro para o nosso ouvinte, nossa audiência, por que cada vez mais a Receita tem pedido essas informações? A Receita ela pede essas informações mais para fazer o cruzamento de dados. Assim ela consegue fiscalizar mais o contribuinte e também as empresas, os CNPJs e os CPFs, assim tendo um controle melhor da qualidade do programa e podendo fiscalizar as pessoas que cometem fraudes e as pessoas que agem corretamente. Então, por isso que cada vez mais o contribuinte, na hora de fazer a coleta dos documentos, para poder fazer a declaração de imposto de renda, tem que se atentar a esse conjunto de informações seja o mais completo possível, seja para ele ou para a pessoa responsável por preencher essa declaração, para que não cometa nenhum erro, não falte nenhuma informação e assim evite também cair na malha fina, ou sofrer fiscalizações. No ano passado, a Receita, então, ela informou que obrigaria os contribuintes a detalhar informações sobre imóveis e sobre carros, com o número de matrícula, IPTU do imóvel ou Renavan do veículo. Então, o que se tornou obrigatório e o que efetivamente não é obrigatório em relação a isso? O fisco ele acabou dando uma colher de chá para os contribuintes. O Renavan, o número do IPTU, da matrícula do imóvel, não serão obrigatórios para o ano de 2019, apenas para o ano 2020. Essa colher de chá que o fisco deu para os contribuintes é porque muitos contribuintes afirmavam estar com dificuldades de encontrar essas numerações, dificuldades de arrecadar a documentação necessária para a informação. Então o fisco já está falando que no ano que vem ele vai ser mais cauteloso quanto a isso, vai cobrar mais o contribuinte
ele está deixando um prazo um pouco maior para o contribuinte correr atrás dessas informações. Caso você já tenha o número do Renavan, eu aconselho que você já coloque na sua declaração deste ano. Você vai importar ela para o ano que vem e vai facilitar muito a sua vida, tanto também quanto as outras informações como IPTU e matrícula. Até porque não é difícil, na verdade, encontrar essas informações. O Renavan está no documento do carro, que é documento obrigatório para qualquer um que detenha a propriedade de um veículo. Matrícula do imóvel tem na certidão que ele precisa guardar, como prova de ter a propriedade daquele bem. E o número do IPTU vem no carnê do IPTU que ele está obrigado a recolher todos os anos. Então, realmente são informações que estão acessíveis para o contribuinte e quanto mais ele já tem essas informações completas na declaração, menos transtorno ele vai ter já pensando no ano que vem que elas vão ser obrigatórias, né? Isso mesmo. Como que vai ficar para esse ano essa questão da malha fina? Quando que o contribuinte vai saber se ele caiu ou não em malha fina? Bom, a malha fina, nos anos anteriores, a Receita falou que o contribuinte gerava entre 15 a 20 dias para ficar sabendo sobre a malha fina. Hoje, na declaração do Imposto de Renda 2019, o contribuinte já vai ser informado em apenas 24 horas se ele caiu na malha fina. Quando você preenche a declaração, você cadastra o seu e-mail e o fisco vai te notificar por esse e-mail. Você também pode observar se caiu na malha fina ou se ocorreu tudo bem com a sua declaração na consulta da restituição do imposto de renda ou consulta da declaração do imposto de renda. Então, para quem não tem restituição, mesmo assim consegue consultar se caiu ou não na malha fina. Se está tudo bem com a sua transmissão do arquivo. Caso ele passar dessas 24 horas, ainda está sujeito, tem risco, da Receita Federal mais tarde constatar alguma irregularidade e vir a autuá-lo? Sim, na verdade o imposto de renda, via de regra, tem 5 anos para fiscalizar o contribuinte. Durante esses 5 anos ele vai poder averiguar se tem alguma inconsistência e recorrer ao contribuinte para que o contribuinte esclareça. Se o contribuinte não esclarecer, vai arcar com multas e vai ter que retificar a sua escritura do imposto de renda. Para a gente finalizar, quais são as recomendações, os pontos de alerta que você deixa aí para os nossos ouvintes, para que eles evitem tome muito cuidado para que não caiam em malha fina ou não venham ser fiscalizados e, caso isso ocorra, quais as recomendações, o que ele deve fazer? Primeiramente, o contribuinte que não tiver acesso ao imposto de renda ou for leigo no assunto, recorra a alguém com conhecimento, de preferência contadores. É bom que o contribuinte reúna toda a documentação necessária, desde os rendimentos com aluguéis, rendimentos isentos, documentos bancários, rendimentos com poupança, se a pessoa for aposentada e receber aposentadoria, o documento de aposentadoria, os documentos dos seus bens, como carro, imóveis e aplicações, e se a pessoa esquecer de alguma coisa e for notificada, para agir com cautela, é só retificar a sua declaração, recorrer tudo o que o fisco solicitar e é tranquilo para fazer a declaração. Quais são os tipos de cruzamentos de informações que a Receita Federal tem se utilizado, então que hoje em dia já não, o contribuinte tem que ficar muito alerta para não cometer erros que no passado se cometia muito. Então, quais são esses principais cruzamentos de informação? Um dos principais cruzamentos é a DMED. Por exemplo, um contribuinte tem gastos com saúde. Ele vai lá e declara todos os seus gastos com saúde. Todos os médicos brasileiros têm que fazer uma declaração que se chama DMED, onde eles vão apresentar todos os recebimentos que eles tiveram de pacientes com tratamento. Se o médico não fizer essa declaração e o contribuinte declarou que pagou um custo com saúde, pode ser que haja um cruzamento e a sua declaração seja fiscalizada, mas você pode recorrer falando sobre a DMED. Aluguel também tem alguma coisa? O aluguel ele não teve alteração com os outros anos, mas é bom ficar atento se você teve rendimentos com aluguéis. Ele vai ter um campo próprio para você declarar rendimento de pessoas físicas, onde você vai declarar o valor que você recebeu. Ele é tributado, você pode pagar mensalmente o carnê-leão. Se você paga aluguel, você vai declarar nas suas despesas.
porém ele não caberá a restituição desse imposto, ele só é para informação de despesa mesmo. Agradeço muito a sua participação aqui e espero vê-lo aqui em outros episódios do Dia Entrevista, falando de outros temas ligados à área contábil. E lembrando que para quem também tem investimentos no exterior acima de $100 mil, além da declaração do imposto de renda, também está aberto o prazo para apresentação da CBE, ou seja, da declaração de investimentos no exterior, que é uma declaração que deve ser apresentada para o Banco Central. E é muito importante que as informações da declaração ao Banco Central tenham a sua devida correspondência na declaração do imposto de renda da pessoa física. Caso vocês queiram ter mais informações a respeito da declaração do imposto de renda, nós vamos deixar na descrição desse vídeo 2 links de entrevistas que o Rodrigo concedeu ao jornal Correio Brasiliense e lá com certeza vocês também podem se aprofundar. Espero que você curta esse vídeo, compartilhe e mande suas dicas, sugestões para que a cada dia a gente possa aprimorar mais ainda o nosso conteúdo. Até um próximo episódio.